do bem e do mal também. Vamos lá para uma videoaula sobre História do Brasil. Uma revisão para a prova de amanhã, no caso dia 2, né? Dia 2 de abril, do CDF Colégio de Curso Unidade Zona Norte. Essa videoaula vai abordar desde o descobrimento do Brasil, alguns conceitos básicos que são necessários à prova do Enem, e vamos até ali a economia do período colonial brasileiro. Essa iluminação pode estar um pouquinho ruim, tá? Não sei o que está vendo, mas está um pouco. Eu estou considerando um pouco ruim, mas é assim mesmo, tá? Então vamos lá. Antes de entrarmos na história do Brasil propriamente dita, nós temos que compreender todo o contexto, certo? Mas que contexto seria esse? Bom, nós vamos ter aí um período da passagem da área de transição da Idade Média para a Idade Moderna, e também no contexto nós vamos ter a Revolução Comercial com as grandes navegações. No período dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, o que aconteceu? Havia o mar Mediterrâneo, em que tanto navios espanhóis como navios portugueses eles passavam pelo mar Mediterrâneo e iam até Constantinopla. Quando eles chegavam a Constantinopla, eles compravam as especiarias indianas. Lembrando que as especiarias indianas elas possuem um grande valor, certo? E esse era o fluxo normal da coisa. Só que aí vieram os revoltados da vida, chamados turcos otomanos, e tomaram lá aquela área de Constantinopla. E simplesmente fecharam, certo? Eles limitaram o acesso ao mar Mediterrâneo. Ou seja, se um navio português, se um navio espanhol entrasse no mar Mediterrâneo com destino a Constantinopla, eles iriam afundar esse navio, certo? Porque nem os portugueses, nem os espanhóis, eles não tinham nenhum acordo com os turcos otomanos. Então eles não teriam acesso ao mar Mediterrâneo. Aí complicou, porque na Europa, depois das cruzadas, que descobriram-se lá a questão das especiarias indianas, o europeu passou a se acostumar a utilizar essas especiarias e do nada não podia mais, porque não tinha mais onde comprar. Então a saída foi procurar uma nova rota que levasse até as Índias para comprar diretamente na fonte, não mais comprando na cidade de Constantinopla, e sim diretamente nas Índias. A primeira expedição do governo português, do reinado português, para comprar especiarias lá na Índia, foi liderada por Vasco da Gama. Você pode até ler a obra de Vaz de Camões, que é Os Lusíadas. Então, o que aconteceu nesse período? Camões ele simplesmente veio, certo? Vasco da Gama, ele saiu de Portugal e foi fazendo uma navegação de cabotagem. Gente, que diabo é uma navegação de cabotagem? É uns nomezinhos chatos, né? Navegação de cabotagem simplesmente é isso. Eu vou aqui desenhar rapidinho para vocês, certo? É você simplesmente navegar sem se afastar do litoral, certo? Você vai navegando no mar, mas sem se afastar do litoral, sempre usando o litoral como referência. Deixa eu sinalizar aqui. Vou mostrar para vocês. Então, pessoal, fica mais ou menos dessa forma aqui, ó. Vocês têm aí... Ixi, o metro ficou ao contrário, mas enfim. Nessa região aqui, nós temos a terra, certo? Essa região aqui, terra. E aqui nós temos o mar. Então, eles simplesmente navegavam por essa região aqui, mas sempre usando como referência quem? A terra, certo? A superfície. Com isso, eles não se perdiam, certo? Isso era a navegação de cabotagem, tá? Vasco da Gama chegou lá às Índias e encontrou um certo probleminha. Quando ele foi inventado de entregar uma moeda de 10 centavos, digamos assim. Não, moeda de 10 centavos não, tá, gente? Uma moeda lá que o rei português ele mandou. Em troca de um acordo, uma espécie de acordo comercial, e o rei lá da Índia todo banhado a ouro, ele pegou e disse, eu fazer comércio com vocês,
Cara, olha o que você trouxe, você é pobre, você não vai poder comprar tudo. E aí Vasco da Gama disse, beleza, não quer fazer comércio não? Tudo bem. Foi que nem aquela música de Valesca Popozuda, né? Bateu de frente, só tiro, porrada e bomba. Porque Vasco da Gama desceu a porrada. Bombardeou tudo lá e roubou as especiarias indianas, botou no navio e levou para Portugal. Chegando lá em Portugal, ele disse ao rei o que havia acontecido e disse, olha, eu tenho duas notícias. A primeira é que a gente trouxe o navio cheio de especiaria indiana. O rei ficou feliz. E a segunda é uma má notícia. Mas que má notícia é essa, rapaz? É que eles não quiseram fazer comércio e não ia dar viagem perdida, não. Eu desci o cacete. Destruí o porto lá na Índia. Aí o rei, mais homem, por que tu fez isso? Aí mandou chamar quem? Cabral. Se você, meu amigo, aprendeu que Pedro Álvares Cabral era um navegador, sinto muito. Você foi enganado pro resto da sua vida, porque ele era um diplomata. Ele resolvia as questões, ele fazia ligação entre o rei e a burguesia. Ele era um diplomata. E o rei mandou que ele fosse à Índia para negociar, para acalmar um pouco os ânimos do rei que acabou de ter o porto destruído. Só que acredito eu, e alguns outros historiadores, eu não sou historiador, mas eu acredito nessa hipótese também, de que não houve descobrimento do Brasil. Na verdade, houve um achamento, certo? Você acha o que você sabe que existe, mas está perdido. Você descobre aquilo que você não sabe que existe, certo? Então, documentos, eles comprovam que na nau de Cabral havia pessoas que já tinham ouvido relatos de que existia terras além do continente europeu e asiático. Beleza? Então, por debaixo dos bastidores ele pode ter dito, aí você aproveita essa viagem, viu, Cabral? Você vai fazer até as Índias e dá uma olhadinha para a banda dele lá, para ver se tem uma terrinha boa para a gente aproveitar, né? Dito feito, eles chegaram ao Brasil, certo? Com as grandes navegações e Pero Vaz de Caminha ele já foi descrevendo o que havia aqui no Brasil, certo? Você pode notar em um dos trechos da carta de Pero Vaz de Caminha de que ele diz que na Terra a única coisa boa que eles poderiam fazer, que eles poderiam aproveitar era salvar a alma do selvagem, ou seja, salvar a alma do índio, certo? Isso aí você estuda na literatura informativa. Você já nota o princípio mercantilista. Mas o que diabo vem a ser princípio mercantilista? Olha, o mercantilismo ele dizia que o comércio era muito importante para a economia. Nesse caso, na questão da colonização, nesse contexto entre Portugal e o achamento do Brasil, a prática mercantilística dizia que quem era mais rico era quem possuía mais metais preciosos. Então, buscava-se achar na colônia metais preciosos, certo? Que a princípio eles não encontraram. Mas nesse período, deixa eu só ver aqui que data são terrível. O período de 1500 ao 1530, você tem aí um período de esquecimento de Portugal, certo? Tomar um cafezinho. Certo? Nesse período houve aí o esquecimento português e eles simplesmente deixaram o Brasil entregas baratas, digamos assim. Eles vinham aqui, pegavam para o Brasil e tal. Nesse período houve a prática do escambo. Gente, escambo não é simplesmente uma troca de mercadoria. Eu posso trocar essa xícara cheia de café por outra xícara, que eu já também me desse, mas enfim. Sim, posso trocar. Se elas possuírem valores iguais, então não é escambo. Mas no caso do pau-brasil em troca de bugigangas, aí é escambo. Por quê? Porque o índio ele não tinha noção de valor, certo? Então o pau-brasil ele renderia muito para o português, e o português dava o quê para o índio? Um espelho? Então isso é uma desproporção grande de valor, se aproveitando da ignorância do índio, certo? Ignorância do índio quanto à questão de valores. Belezinha?
Nesse período, além dos portugueses, os franceses também tiveram andando por aqui para pegar para o Brasil também, tá? Mas aí o rei de Portugal ficou sabendo que os espanhóis encontraram ouro na América. E com medo de ter ouro no Brasil e ele perder essa oportunidade, o rei começou a querer dar valor à colônia. Então, no período de 1530 a 1815, nós teremos o que? O período colonial. Beleza? Vale lembrar que nesse período de 1500 a 1530 houveram algumas expedições, só que isso aí não é tão importante não. Houve expedições guarda-costas, que tinham o objetivo de guardar, entre aspas, a costa brasileira. Então, 3 navios que vinham lá de São Luís, desciam até, não sei até onde, mas desciam toda a costa do Brasil e voltavam. Ou seja, nesse período todinho, o camarada levava de descer de São Luís até lá, a última pontazinha do Brasil, meu amigo. Tá, enquanto você desce, vem francês por aqui e começa a fazer comércio também. Meio bagunçado, né? Mas, enfim. Então, no período colonial, o rei ele adotou a princípio as capitanias hereditárias. Primeiro, ele convocou a elite e disse: olha, nós vamos dar capitanias a quem quiser em uma terra chamada Brasil, lá na terra que a gente acabou de achar. Então, quem quer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, um levantou a mão. Ótimo. Não tem mais, gente. Vamos lá animar. Dou-lhe três, outro levantou a mão e mais ninguém. Apenas dois quiseram capitanias aqui no Brasil. Foi o capitão da capitania hereditária de Pernambuco e a de São Vicente, que é São Paulo. E, inclusive foram as únicas que prosperaram. Aí você pergunta, e as outras, Emanuel? O que aconteceu? Bom, aí nas outras o rei ele disse, bom, já que eu dando assim ninguém quer, então eu vou obrigar o povo a aceitar. Não tem essa não, vou obrigar. Convocou a elite de novo. Disse, olha, eu primeiramente estava pedindo para vocês assumirem essas capitanias. Mas agora eu não estou pedindo não, agora eu estou dando, você vai aceitar porque eu sou rei, pronto, quem manda essa bexiga aqui sou eu. E se você não for, vai pro cacete. Bom, simples. Aí vieram, capitães hereditários vieram obrigados, e uma das obrigações do capitão hereditário era de simplesmente ele desenvolver uma atividade econômica naquela região, ser responsável pela segurança daquele litoral. Algo que não gastaria, ironicamente, claro, não gastaria nenhum dinheiro, né? E olha que Portugal já estava todo lascado. O rei não queria gastar, por isso que empurrou essa responsabilidade para a elite. Certo? Que aí, como vieram obrigados aqui, o negócio não prosperou muito, não. Só quem prosperou foi quem de fato quis vir para cá, que foi o capitão da capitania de Pernambuco e o capitão da capitania de São Vicente. Foram as únicas que prosperaram nesse sistema de capitanias. Certo? Então, nós já sabemos que a capitania hereditária foi um processo que simplesmente falhou. Então, para continuar a desenvolver a colônia, o que o rei fez? Ele cancelou, digamos assim, as capitanias hereditárias e convocou o governo geral. Bom, o governo geral ele vai se instalar, vai ter sua sede em Salvador, na Bahia. Salvador, na Bahia, além de ser a sede do governo geral, ela também será uma capitania que vai produzir o quê? Cana-de-açúcar, certo? Também ser uma grande produtora de cana-de-açúcar, assim como o Pernambuco. No governo geral, o rei mandava alguém da confiança dele, lá de Portugal, para vir para o Brasil e administrar o Brasil. Essa questão da capitania, ou da sede administrativa de Portugal aqui no Brasil, ser colocada em Salvador, foi porque simplesmente Salvador fica na metade do caminho entre Recife e São Paulo, certo? Então foi uma atividade justamente estratégica, certo? Mas aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, os aristocratas. Algumas pessoas que
no governo que auxiliavam o governador geral eram os chamados homens bons. Quem eram esses homens bons? Eles eram tipo aquela figura do coronel lá na República. Eram pessoas que tinham terras e exerciam alguma influência naquela determinada região, certo? Eles acabavam assumindo o poder naquela região e auxiliavam o governador geral, os homens bons ou aristocratas. Já a Igreja Católica, ela era responsável pelo processo de catequização do índio, certo? E a questão das missões jesuíticas, certo? Ah, detalhe, logo no início do período colonial, mas isso eu vou falar depois, esquece essa palavra detalhe, beleza? Aí houve uma coisinha chamada a União Ibérica. Bom, pessoal, a União Ibérica aconteceu da seguinte forma. O rei de Portugal bateu as botas e procuraram alguém que pudesse assumir o trono português. Mas não poderia ser qualquer um, teria que ser alguém na linha de sucessão. E não encontraram ninguém. Na verdade, encontraram. Depois de algum tempo, descobriram que o rei da Espanha, ele era parente do rei de Portugal. E a Espanha era uma patricinha que ficava só se achando, sabe? Ela queria tomar conta de tudo, tal, era a chata, sabe? Aí o rei, já que agora assumiu também o trono assumiu a coroa portuguesa, lembrando, coroa não é a véia não, tá? Coroa é, pode falar, reinado, tá? Nunca se sabe. Vai que tem algum, enfim, deixa pra lá. Então, o rei da Espanha, ele assumiu o trono de Portugal e explorou até a última gota lá em Portugal, certo? Deixou Portugal, ó, entregue às baratas. Mas aí vem um problema. A Espanha estava em guerra contra a Holanda e Portugal tinha uma relação com a Holanda. A Holanda, ela vai se envolver com o quê? Com um dos ciclos econômicos aqui no Brasil. O Brasil não foi ciclo econômico, tá? Porque ele não gerou nenhum tipo de sociedade que dependesse dele. Mas a Holanda, ela participou do ciclo da cana-de-açúcar. Naquele período, para você construir um engenho, era muito caro. Então os holandeses, eles acabaram ajudando quem estava aqui no Brasil, financeiramente, a construir esses engenhos, certo? Então nós vamos aí o primeiro ciclo econômico da cana-de-açúcar, primeiro ciclo econômico do Brasil colonial, que foi a cana-de-açúcar. O local, nós tínhamos aí o litoral nordestino, compreendendo Bahia e Pernambuco principalmente, certo? Aí nós tínhamos as características da sociedade da cana-de-açúcar. Nós tínhamos uma sociedade aristocrata, ou seja, que vai ter um pequeno número de pessoas tendo uma grande quantidade de terra, certo? Nós vamos ter aí uma sociedade patriarcal, ou seja, uma sociedade machista, certo? Em que o homem manda em tudo, digamos assim. As habitações comumente serão rurais, certo? Os escravos, atenção pessoal, os escravos, eles serão os pés e as mãos dos senhores de engenho. Por quê? Vão ser os escravos que vão plantar e vão ser os escravos que vão colher, meu amigo. Os escravos são a base socioeconômica do ciclo econômico da cana-de-açúcar. Se tirar os escravos, meu amigo, acabou. Já era. Beleza? Nesse período, havia também uma pouca mobilidade no que se refere à sociedade. Como assim, pouca mobilidade? Você poderia, sim, nascer pobre e acabar ficando rico. Isso era meio que impossível, mas poderia acontecer. Existia pouca mobilidade, mas existia, certo? Havia esta possibilidade. Os latifúndios, eu já falei. E a participação... deixar essa participação holandesa para lá. As características do plantio, ou melhor, da cana-de-açúcar, a presença de latifúndios, como eu já havia falado anteriormente, a presença daí de uma grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas,
a monocultura, ou seja, o cultivo de uma única coisa, como nesse caso, cultivo unicamente da cana-de-açúcar, a produção também era totalmente voltada para o mercado externo, certo? Os holandeses, eles compravam o açúcar brasileiro, o açúcar bruto, levavam eles para a Holanda e o refinavam lá. Beleza? Beleza. Isso era o que acontecia naquela época. Um negocinho estranho ali. Mas enfim. Continuando, nós temos também as invasões holandesas. Por que, pessoal, essas invasões holandesas vão acontecer? Como eu já havia falado, a Espanha, o rei da Espanha, ele assumiu o reinado aqui no Brasil, não foi? E Portugal tinha uma relação com a Holanda. E a Espanha também tinha uma relação com a Holanda. Só que a relação que Portugal tinha era uma relação amigável. E a relação com a Holanda não era nada amigável, beleza? Então o que acontece? Os espanhóis vetam a entrada dos holandeses aqui no Brasil, que tinham investimentos e que compravam açúcar brasileiro. E aí os holandeses disseram: ei, nós vamos sair aqui no prejuízo não, meu irmão. Prejuízo sai não. Vamos invadir essa bexiga. Então onde é que eles foram que invadiram? Eles invadiram primeiramente a Bahia, certo? Por que a Bahia? Gente, lembra que eu falei que no governo geral, a sede do governo era em Salvador? Então pronto. Se a sede do governo era em Salvador, onde é que você poderia atacar? Era óbvio que seria legal você atacar justamente na sede do governo, tá, pessoal? Que nesse caso se encontrava na Bahia. A sede do governo geral se encontrava na Bahia. Essa primeira invasão aconteceu em 1624 e durou até 1625, ou seja, um ano. Porque apresentou uma forte resistência lá na Bahia, certo, pessoal? Aí eles correram, foram-se embora. Mas em 1630 eles voltaram de novo. Que é 5 anos para a história. Voltaram de novo e dessa vez atacaram aonde? Atacaram Pernambuco. Pessoal, atenção. Pernambuco, ele também era um grande produtor. Ou melhor, lá em Pernambuco nós tínhamos uma grande produção de cana-de-açúcar também. Tá? Aí eles invadiram lá. A princípio houve sim uma resistência por parte dos pernambucanos, mas uma resistência que conseguiu ser sufocada pela grande quantidade de homens que vieram dessa vez, do exército holandês. Porque foi até algo meio cômico que aconteceu lá em Salvador. Vieram um pingado de homens holandeses para tentar invadir a sede do governo lá em Salvador. Aí eles viram que não dava para dar conta. Aí mandaram mais gente. Mandou uma galera depois que deu para tomar conta legal. Aí pronto. Assumiram. Nós temos aí uma das administrações mais importantes do período em que os holandeses governaram o Brasil. Foi a administração de Maurício de Nassau. Tem até uma faculdade aí chamada Maurício de Nassau, né? Então, essa administração de Maurício de Nassau, ela ficou bastante conhecida. Tá, pessoal? O que aconteceu? Bom, a princípio, vamos tratar primeiro da questão religiosa, certo? Os holandeses, eles eram o quê? Cristãos calvinistas. Quando chegaram ao Brasil, eles não impuseram nenhum tipo de religião, certo? Eles, meu amigo, estão nem aí para que Deus te serve, estão nem aí para tuas crenças. Eu quero mais que você trabalhe, ponto final. Era a única preocupação dele. Os impostos cobrados por Portugal eram aqui, eram muito altos. O que o Maurício de Nassau, holandês, fez? Baixou esses impostos. Abriu crédito, ou seja, ele concedeu mais empréstimos para serem investidos na produção de cana, na produção de açúcar, dando investimentos lá em Recife. Nesse período, Dan, se você tem muito investimento, meu amigo, é claro, é evidente que você vai ter um crescimento da produtividade de açúcar e também da qualidade desse açúcar, não é? Só que aí Maurício de Nassau foi muito bom mesmo. E quando isso é bom demais, algumas pessoas não gostam, não é verdade? Então, retiraram ele. Porque ele estava desenvolvendo a parte que era administrada, a parte do Brasil que era administrada pela Holanda. E não era essa a intenção a princípio.
A intenção era explorar o Brasil, não era desenvolvê-lo. Maurício de Nassau estava desenvolvendo. Então, retiraram ele do governo e colocaram outro que fez tudo ao contrário do que Maurício de Nassau fez. Ele simplesmente desmanchou todo o trabalho. Aqueles pernambucanos falaram, vão tirar Maurício, então a gente vamos vazar, vamos pegar o beco daqui, meu irmão. Os pernambucanos começaram aos pouquinhos, se rebelando, roubando algumas coisas lá e fugindo para o interior. Roubava, fugia, e acabou. E os holandeses acabaram sendo expulsos do Brasil. Só que aí veio um problema. Eles saíram do Brasil, foram lá para o Caribe. Um clima semelhante, plantaram cana-de-açúcar. E nosso açúcar, o açúcar brasileiro, que era um açúcar muito caro e de uma qualidade inferior ao açúcar holandês, entrou em decadência. Por quê? Porque os holandeses produziam um açúcar de excelente qualidade e, como se não bastasse, além de ser um açúcar de excelente qualidade, era um açúcar mais barato. E o nosso era um açúcar de qualidade inferior e era mais caro. Então houve aí a decadência do açúcar como ciclo econômico. O segundo ciclo econômico desse período foi a mineração. Opa! Finalmente achou-se metais preciosos, achou ouro aqui no Brasil, achou prata. Esse ciclo, pessoal, ele aconteceu lá no interior do sul, do sudeste do Brasil. É uma sociedade também patriarcal, só que em contrapartida a sociedade da cana-de-açúcar não era uma sociedade rural. A sociedade mineradora é uma sociedade urbana, certo? Além de ser urbana, vai ser dinâmica e vai apresentar o quê? Uma mobilidade social. Enquanto na cana-de-açúcar, na sociedade da cana-de-açúcar, você vai ter pouca mobilidade social, em contrapartida, na sociedade mineradora, você já vai ter mobilidade social. Ou seja, você está pobre, você pode achar ouro e ficar rico. Simples assim. E também esse período da mineração ele foi marcado por um rígido controle fiscal. Ou seja, se você achasse ouro, você tinha que levar lá para as casas de fundição, esse ouro ia ser derretido, uma parte ia ficar... essa é a questão. Uma parte, chamada quinto do ouro, deveria ficar com a coroa portuguesa e o resto era carimbado e entregue a quem tinha levado o ouro para a casa de fundição. Você acha que eles são bestas? Eles tiravam com certeza mais, pouco mais que o quinto do ouro. Mas enfim, welcome to Brazil. Então, pessoal, esse vídeo vem apenas até aqui nos períodos históricos do Brasil. Só que aí tem um detalhe, tem alguns conceitos que são exigidos pelo Enem, certo? Primeiramente, a formação do povo brasileiro. Gente, aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, já tinham quem? Os índios, o povo nativo. Com o passar do tempo, o europeu ele passou a trazer quem? Passou a trazer os escravos, certo? E esses escravos vinham da onde? Da África. Então você vai ter aí que na formação do povo brasileiro haverá uma miscigenação, ou seja, vou ter uma mistura do nativo, europeu e africano. Esses três povos foram quem formaram o povo brasileiro, certo? Consequentemente, nós vamos ter aí um sincretismo, ou seja, uma mistura de religiões. Nós vamos ter a Umbanda, o Candomblé, o próprio cristianismo, enfim. E esse sincretismo de religiões vão acabar influenciando ao quê? Ao nosso Estado ser um Estado laico, onde o Estado ele não vai possuir uma religião. Lembrando, o Estado não possui religião. Ele é um Estado laico. Ele dá a liberdade aos seus cidadãos de escolherem suas concepções. De escolherem se vão adorar um Deus A, um Deus B, ou se não vão adorar Deus algum. Tá? Deus algum. Isso é um Estado laico, não é um Estado ateu. Certo? O que mais nós temos? Sim, o conceito de patrimônio cultural, isso é importante. Patrimônio cultural é tudo aquilo que foi deixado por gerações passadas para gerações futuras. Uma espécie de herança, onde essa herança pode ser uma herança material, quando se apresenta algo físico, algo palpável, algo que se pode ver, que se pode tocar, que se pode notar.
e algo imaterial, que não é físico, não é concreto, como por exemplo a língua, a nossa linguagem, que é o uso da língua, ele é um patrimônio cultural, só que de uma cultura o quê? Uma cultura imaterial. Certo, pessoal? Nós também temos aí outra questão importante, que é a escravização do índio e a escravização do negro. Gente, quando se foi escravizar o índio, notou-se uma certa dificuldade aqui no Brasil. Primeiramente porque o índio ele tinha concepções religiosas que interferiam diretamente no rendimento dele, certo? Ele não tinha que trabalhar para se sustentar, então ele não compreendia isso. Você dava uma folguinha, o índio ó, fugia. E detalhe, a Igreja Católica era contra a escravização do índio. Por quê? Porque ela dizia que o índio tinha alma, já o negro não tinha. Então por isso que ela não criticava a escravização do negro, apenas a escravização do índio. O índio aqui no Brasil ele deveria ser o quê? Ele deveria ser catequizado, certo? Fazer com que ele esqueça a sua cultura indígena e passe a valorizar a cultura o quê? A cultura cristã, a cultura europeia. Beleza? Pessoal, outro detalhe. Portugal ele foi pioneiro, certo? Foi pioneiro nessa questão das grandes navegações, primeiro, porque o poder estava concentrado onde? Nas mãos do rei, certo? Então o rei não era sujeito a ninguém, ele dizia vai fazer isso, ponto, acabou-se. Também o desenvolvimento da burguesia, que se aliou ao Estado, tanto é que as grandes navegações elas foram patrocinadas por burgueses, pelo Estado e pela Igreja. A Igreja queria novos sociais, a burguesia queria um novo mercado e o rei queria lucro. Simples assim, por isso foram patrocinadas as grandes navegações. E sem falar da localização geográfica de Portugal, que favorecia com que eles tivessem um contato com essa questão de navegação, certo? E mais um detalhe, dois detalhes para você inserir lá no contexto do achamento do Brasil, é a questão do renascimento cultural que estava acontecendo naquela época e também do declínio do feudalismo e o início da formação dos estados. Para a avaliação de sábado, você que é aluno do CDF do terceiro ano de 2016, esse é o conteúdo da prova de História do Brasil, claro, de uma forma resumida. Faça o seu próprio resumo, pesquise mais um pouco, faça exercícios e tenha, com certeza, uma boa prova. Obrigado, valeu, tchau, tchau.